Eu quero saber como é que tudo começou na sua vida. Você começou... Por que você escolheu a fisioterapia? Pronto, vamos lá. Eu sempre gostei da área da saúde, né? Então, eu lembro que nas brincadeiras de criança, ou eu era professora, eu botava as bonecas tudo para dar aula, e olha o que eu virei, né, gente? Querendo ou não, eu sou uma professora aí, você que me segue aí, sabe? A melhor professora, só a gente sabe do que a gente tá falando. Então, eu sempre gostei de brincar de professor, ou eu queria ser médica, eu queria ser ginecologista. Legal. Porque eu sempre gostei da gestação, do parto, sempre tive esse encantamento pela maternidade. Na época do vestibular, eu fiz o vestibular para medicina e fiz o vestibular para fisioterapia, porque eu queria alguma coisa na área da saúde que não fosse odonto, que é aquele barulhinho, nossa, aquele lá não dou conta, não. Aí eu fiz medicina e físio, não passei para medicina e passei para fisioterapia. E aí eu falei, vou fazer o primeiro semestre, enquanto isso eu vou estudando, depois eu faço medicina de novo, né? No primeiro semestre eu apaixonei pela fisioterapia, mas eu apaixonei, apaixonei tipo muito mesmo. Falei, pô, aqui tem tudo que tem lá. Aqui tem anatomia, aqui tem fisiologia, e aqui eu vou mexer com o corpo humano, então todo dia eu vou ter um paciente diferente também. E dentro da fisioterapia também tinha a cadeira aí da gineco. Falei, pô, eu gostei. Aí eu gostei, nunca mais tentei medicina. Eu nem tentei mais, do tanto que eu gostei da fisioterapia. Por ali eu fiquei 4 anos de faculdade. Terminei a faculdade, fiz a minha primeira pós aí, que foi na área de saúde perinatal e cuidados da criança do 0 aos 3 anos. Era esse nome gigantesco, assim, o nome da pós, lá na UNB. Fiz a pós. Durante a pós, eu tive o segundo filho já, porque assim, eu terminei a faculdade, casei, foi tudo muito rapidinho. Então, eu terminei a faculdade, casei, engravidei praticamente na lua de mel ali. Falei, pô, mas ninguém vai dar emprego para uma mulher recém-formada e grávida. O que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer o que eu sei fazer, estudar, né? Aí eu fui estudar francês e espanhol, porque eu já falava inglês, então eu sempre gostei de estudar. E aí fiz a faculdade, pronto. Aí o Vitor nasceu, beleza, aí eu comecei a dar aula de inglês, que era pertinho de casa. Dei aula na Wizard durante 5 anos e ganhei o prêmiozinho de melhor professora da escola. Sério? Várias vezes. Legal, olha aí, novidade, aprendendo. Os alunos gostavam da minha aula. E eu sempre gostei de dar aula mais para adulto do que para criança. Na escola a gente dava o Kids, o Teens e os Adults. Então eu gostava dos adultos mesmo, né? O Kids e o Teens não gostava muito. Mas eu sempre fazia aula, eu lembro das menininhas, Lion, eu falei, bora menina, Lion, do Thundercats, lembra do Lion? Lion, isso, Chitara, Tiger. A memória da pessoa dos anos 80 aqui. Pronto, aí fiz a primeira pós, aí eu tava grávida do Vinicinhos, que foi o meu segundo filho, beleza. E aí, meu pai... Tudo muito rápido, meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, o Vinícius estava com 5 meses. Meu pai faleceu. Então, da mesma forma que foi intenso para casar, foi intenso na hora de separar. Então, eu formei, casei, engravidei, tudo isso em 3 meses. Na hora de separar, do mesmo jeito. Meu pai faleceu, eu divorciei e abri uma empresa, tudo isso em 3 meses. Que é tudo sempre de uma vez aqui. Aí, montei a minha clínica. Chamava Vida Day Spa. Então, eu montei um spa, porque eu sempre gostei de massagem a vida toda. E vida, porque o símbolo era uma gestante, porque eu fazia a ginástica para gravidinhas, para preparação para o parto e pós-parto. Esse era o trabalho. Não era para trabalhar com sexualidade, a sexualidade foi uma consequência. Aí, lembra que eu falei que eu estava divorciada? Então, divorciada, do menino pequeno, menino bebezinho ali ainda, e os boletos chegando, e o emprego que eu tinha era dar aula de inglês, eu saí do inglês para empreender, então o salário que eu tinha, mesmo sendo pouco, eu já não tinha mais nem aquele pouco lá. E aí foi aquele perrengue. E eu com as gravidinhas, tinha 1, 2, 3, tinha semana que tinha 5, tinha mês que tinha 5, tinha mês que tinha 2, tem mês que parece que elas resolvem parir tudo no mesmo dia e desaparece todo mundo, tem hora que engravida todo mundo junto, então era aquela sazonalidade muito grande gestacional. Só que quando eu praticava os exercícios, as próprias alunas começaram a falar dos benefícios. Menina, mas eu tô sentindo um negócio diferente, meu marido sentiu que eu tô mais apertada. Eu tive um orgasmo a primeira vez, e eu só escutando, né? Trabalhada no conhecimento empírico, por quê? Porque eu estava recém-divorciada. Não tinha nem com quem testar aquilo ali que elas estavam falando. Falei, gente, eu acho que eu vou começar a treinar esse exercício aqui para ver se isso funciona.
E aí uma delas falou assim, olha, eu falei com a minha amiga, ela perguntou se você faz aula para quem não tá grávida. Aí eu olhei pra mesa, e minha mesa, gente, era igual essa aqui, ó, só que em vez de tanto de ficha, era um tanto de boleta espalhada assim em cima da mesa. Falei, Senhor, que boleto que eu pago essa semana, que boleto que eu pago esse mês. E aí eu olhei pras fichas, olhava pros boletos, falei, ela falou, você dá aula para quem não tá grávida? Aí eu pensei, porque é um tal de pompoarismo, porque aí saía muito nas revistas, Isso. na Nova, na Cláudia, que eram as revistas femininas, tradicionais da época, né? E eu já lia sempre a respeito ali. Falei, não, eu ensino, sim. Por quê? Porque é o mesmo músculo. Falei, a mulher vai estar lá. Para finalidade, para que ela vai usar, e é uma definição dela, né? Tem umas que... Hoje eu até brinco, eu falo, tem gente que usa para parir, tem gente que usa para ganhar presente, cada um usa para sua funcionalidade. E aí comecei, então, a trabalhar com os exercícios do pompoarismo. Beleza, comecei o pompoarismo também com as mulheres que não estavam gravidinhas. E aí tinha mais. Porque grávida é sazonal. Exato. É ou não é? Tu também vê isso dentro de consultório? O tempo inteiro. Eu não faço mais obstetrícia, mas sempre é, né? Pronto. Tem época que tem um monte, tem época que não tem nenhuma. Mas gente querendo namorar, tem o ano inteiro. Aí comecei trabalhando então com os cursos de pompoarismo. Nem chamava aperta e solta. Era curso de pompoarismo mesmo que chamava. Comecei, e aí eu descobri que se eu fosse no sex shop para comprar os acessórios, porque a mulherada morria de vergonha de comprar os acessórios, se eu fosse ao sex shop, comprasse os acessórios e trouxesse para casa, descobri o tal do atacado e varejo. Olha, empreendendo desde Nunca sempre. me ensinou o que era isso. Aí, se eu comprasse de 5, ela me dava um desconto maior. E se eu vendesse lá na minha clínica, curso, que era o quintal da minha casa, gente, que eu esqueci de falar essa parte. Deus, na minha casa eram 2 casas. Tinha a casa da frente, que era onde eu morava, e a casa de trás. Então, eu transformei a casa de trás na clínica. Então, tinha uma sala de ginástica para as gravidinhas e tinha uma salinha de fazer massagem, que eu fazia muito drenagem linfática nas gravidinhas. Tinha a sala do ofurô e a sala da hidromassagem, que eu fazia day spa de noiva também. Sempre gostei da parte da massagem, porque como fiz, a gente pode trabalhar na área da dermato também, na área da estética, da funcional. Então, trabalhei bastante nessa época aí. E aí, comecei ali com as mocinhas que não estavam gravidinhas, levando os produtos para elas, e eu comprava sempre num sex shop, na Magia do Amor, lá na Asa Norte, lá em Brasília. Ana Cláudia é o nome da moça de lá, acho que ela é a dona de lá até hoje. E ela falou assim, Kátia, se você levar de 5, eu te dou um desconto. Aí você chega lá e você vende mais caro. Então ela também foi me ensinar a fazer negócio. Eu falei, é mesmo, porque a mulherada morria de vergonha de ir no sex shop. Então eu vendia e lá elas ficavam. E aí um dia eu cheguei lá na Ana e ela falou assim, Kátia, tem uma noiva aqui que ela quer fazer uma despedida de solteira. Você faz? Eu falei, como que é? Ela, não, você vai lá e tem umas amigas lá e você ensina a mesma coisa que você ensina para suas alunas. Eu falei, só tem mulher? Ela, só mulher. Tem certeza? Ela, tenho certeza. Eu falei, não, se tem só mulher. Eu falei, quando que ela? Daqui 15 dias. Eu falei, faço, lógico que eu faço. Opa. Se fosse para amanhã eu já fazia, para daqui 15 dias, nossa, dá tempo de eu inventar coisa demais. E aí eu fui. Aí cheguei lá, ensinei para as meninas, eu tava fazendo dança de salão na época. Aí eu falei, vou inventar uma dança diferente aqui, vou pegar uma música diferente, aí vou fazer uns passos diferentes, vou ensinar as meninas aqui, aí a gente bota uma dança diferente lá para fazer, tipo um striptease. E assim eu fiz, e deu super certo. Legal. As meninas adoraram, a noiva adorou, as amigas adoraram, e tinha uma amiga que ia casar logo na sequência. Ela falou, a gente já pode marcar com você o da outra amiga nossa aqui, ó, a outra noiva, que é daqui a 2 meses. Eu falei, claro! Isso já era o chá da Kátia. O chá de lingerie. Ainda chamava despedida de solteira. Aí comecei a estudar, que eu sempre fui de estudar. Aí comecei a estudar, comecei a vir muito para São Paulo. Moro em Brasília e vinha para São Paulo. Aí fui fazer, exatamente, eu fui numa loja aqui em São Paulo chamada Constantine. Eu nem sei se essa loja existe mais. E lá essa mulher fez um negócio maravilhoso. A gente entrava e estava escrito chá de lingerie, que eu nunca tinha visto esse nome. Aí tava chá de lingerie. Aí a gente tinha aula a tarde inteira. No fim da aula, você saía por dentro da loja dela. Eu falei, gente, essa mulher é uma gênia. Ela descobriu a Disney. Então, você fazia o curso e saía pela loja e comprava os produtos tudo. Disney. Foi na montanha-russa, caiu na lojinha. Disney. Falei, eu vou levar esse nome para Brasília. Então, quem levou o nome chá de lingerie para Brasília fui eu. E aí, pegou o nome por lá também. Hoje, todo mundo no Brasil conhece. Aí, o nome. E comecei, então, com chá de lingerie Brasília.